Estilo Movelaria apresenta Especial Design e Arquitetura. um oferecimento de Estilo Movelaria, Porto Belo Shop e STR Ar Condicionado. 7h23. Repita. 7h23. Estilo Movelaria apresenta Especial Design e Arquitetura. um oferecimento de Estilo Movelaria, Porto Belo Shop e STR Ar Condicionado. E a Jovem Pan São José dos Campos termina hoje a série de entrevistas no especial Designer e Arquitetura sobre tendências, dicas e novidades do mercado. E a gente recebe hoje a diretora de projetos da Iluminária, a arquiteta Karina Brandão. Bom dia, Karina, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Giovana, bom dia, Sena, bom dia, Eloy. Olha, a gente já falou sobre tudo, né, desde a semana passada, né, Eloy? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação. Mas antes da gente começar, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Inclusive, você tem pós-graduação na área. Queria que você contasse um pouquinho. Isso é uma paixão, iluminação. Eu sou arquiteta, já me formei há 25 anos e resolvi caminhar para uma área que é uma área muito interessante, que há 20 anos atrás ninguém se falava em iluminação. Então eu fiz uma pós, foi a primeira pós que teve no Brasil, em São Paulo. E foi uma pós muito bacana que a gente aprendeu toda a parte específica de iluminação, fazer os projetos e não ir realmente na loucura, ir fazer com a parte técnica e a gente pega projetos grandes, projetos comerciais, fachadas de prédios. Então é uma área muito legal, valorizou muito e subiu muito. Hoje em dia todo mundo quer fazer um projeto de iluminação. Ou seja, se a gente for considerar, por exemplo, uma carreira médica, você fez arquitetura, que seria a carreira principal, 5 e aí você anos. fez especialização nessa área de iluminação. Exatamente, isso mesmo. E você como psicólogo, porque diz que psicólogo, quando a gente começa a conversar, começa a analisar como é que você é, como você se comporta. Quando você entra no ambiente, você já começa a verificar, nossa, ali ficaria melhor assim, a iluminação aqui. Sim, com certeza. Eu entro olhando para tudo que está em cima, né? Vamos pedir uma consultoria para a Karina, né, Giovana? Aproveitar, resolver a iluminação do nosso estúdio. Não, tá né? super bacana com essas luzes aqui, Aprovado. RGB, bacana. Então tá. Karina, queria que você falasse como funciona o trabalho da Iluminária hoje. Bom, o trabalho da Iluminária hoje, ele migrou para um estúdio de iluminação. Então, nós participamos desde o início da obra, junto com o arquiteto. Então, a gente desenvolve todo o projeto de iluminação para depois fazer o projeto elétrico, para construir a casa já em função do que a gente quer iluminar. Porque é muito complicado você chegar numa obra para fazer um projeto de iluminação quando toda a parte elétrica já está montada. Então, às vezes, você quer fazer um efeito de iluminação numa fachada de uma casa e o piso já está colocado, você não consegue instalar os uplights, ou você não consegue fazer algum rebaixo de gesso porque ali não deu para pensar em alguma coisa desse tipo. Então, a gente faz esse caminho de projeto desde o início, junto com o projeto arquitetônico. Depois de 1 ano, a gente vende os equipamentos de iluminação e vai ser instalado durante a obra e a gente faz todo o acompanhamento desse projeto, dessa instalação. Então, fica super bacana. Para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, você falou em uplights. Chique. O que é um uplight? É toda a iluminação que a gente coloca no piso e vai fazer uma iluminação de baixo para cima. Ou seja, é tipo uma iluminação indireta. É uma iluminação indireta. Só que nesse caso, de baixo para cima. De baixo para cima. Que tem aquelas iluminações que são mais comuns, né? Que a gente está mais acostumado a ver, que são os em spots, cima, né? Em cima, que ficam naquelas... Rebaixa um pouco. Né? Seriam uns downlights. Então, uplight e downlight. Isso seria uma tendência nos dias de hoje? Sim, é uma tendência. O que mais que você podia falar de tendência aí para o mercado de iluminação? Bom, hoje a iluminação 100% é LED, não se fala em outro tipo de fonte de luz, né? O LED é um componente eletrônico, não é uma lâmpada, mas é muito eficiente. Então, para gasto de energia, consumo, ele consome muito menos. Ontem 10 anos atrás, 8 anos atrás, uma dicróica que a gente conhece, consumia 50 watts. Hoje uma de LED é 5.
com uma eficiência equivalente. Então, a tendência é LED 100% e as luminárias estão cada vez mais minimalistas. Então, a gente faz uma iluminação de uma cozinha, a gente usa perfis de LED, que são luminárias lineares, fininhas, com fitas de LED de alta potência. Isso dá leveza para o projeto, ilumina, e a troca, substituição quando queima é muito fácil. Então, a tendência da iluminação é minimizar. A gente não pode fazer aquele projeto de iluminação cheio de pontos. Isso é over, não se usa mais. Até por conta do próprio consumo, né? A gente fala muito hoje nessa questão da sustentabilidade, né? Então, acho que também dentro, quando você vai desenvolver um projeto, você também leva em consideração esse aspecto, né? Sim, a gente não adianta colocar um monte de spots lá e a conta de energia elétrica do cidadão vai na estratosfera, né? Nem tanto porque LED o consumo é baixo. Eu digo assim, hoje a gente já tem os LEDs, né? Mas eu acredito que um tempo atrás realmente era complicado essa questão. Mas você acaba iluminando áreas que de repente não tem necessidade. Então, por isso necessita de um estudo de iluminação, projeto saber mesmo, as né? áreas importantes que a gente deve iluminar, tomar partido de luzes indiretas, que é interessante, que é agradável. Karina, antes a gente tinha uma combinação muito, né, assim, entre a luz e o gesso, né? Isso continua ainda ou mudou alguma coisa? Por exemplo, eu vejo muitas casas, apartamentos, enfim, que hoje a iluminação é em trilho, né? Tem aquele trilho e a iluminação. Como é que está isso hoje? Essa iluminação linear, seja ela embutida num forro ou externa num trilho, está sendo muito usada, porque ela te permite iluminar vários locais e você tem uma alteração, você pode mudar, você ajusta um foco depois para um outro lado. Independente de você tendo forro ou não, a gente usa o trilho sim. Você pode ter forro, algumas luminárias embutidas, e perto de uma bancada de um gourmet você tem um trilho. O trilho faz parte hoje da decoração, com uma iluminação moderna, uma coisa descontraída, às vezes num quarto de menino, então fica super bonito. São propostas diferentes. Aí entra a criatividade do projetista, né? Do arquiteto. E uma coisa que você disse, né? O ideal é que a pessoa tenha esse projeto de iluminação desde o começo lá. Comprei o terreno, vou construir a casa, eu já tenho esse projeto, né? Como você bem explicou. Mas isso também não impede, por exemplo, a pessoa comprou um apartamento, tá pronto já o apartamento, né? De repente comprou de um... Isso. Também existe essa possibilidade de ir lá e fazer um projeto. O apartamento é mais simples porque ele não tem a parte externa, que eu estava comentando, de fachada, de jardim. O apartamento você vai estudar a elétrica, muitas vezes vai adequar a elétrica, aumentar alguns circuitos e fazer os forros de gesso, os projetos, se você quer colocar algum ponto de luz na parede, umas arandelas, fazer alguma sanca com luz indireta. O nosso trabalho está ligado também com o projeto do forro, porque a iluminação e o forro andam juntos. Então a gente detalha tudo isso no nosso projeto para realmente ter um projeto final bacana do jeito que a gente imagina. Agora sim, há sempre uma discussão entre lâmpada branca ou amarela, né? A lâmpada branca ilumina mais, mito ou verdade? É um mito. É um mito? É um mito. É engraçado que, assim, se você for mapear o Brasil, os estados do norte e nordeste, pela temperatura, lá é um estado muito quente, eles têm a tendência de 90% de quererem usar a luz branca. Eles têm uma sensação de que esquenta menos. É um mito também, porque é a mesma potência, ele vai emitir a mesma quantidade de calor em função da potência, então não é a realidade. A luz amarela, que a gente fala que é uma temperatura de luz agradável, é uma luz que se assemelha à luz do sol. Tudo que se assemelha à luz do sol, ela vai te dar um conforto. Então, a luz branca, claro que existem situações para a gente utilizar. Eu queria que você falasse sobre isso. Onde eu devo usar a branca e a amarela? É um projeto de uma farmácia, é um consultório médico, ele te passa uma sensação de limpeza. É uma cozinha de um restaurante que ali você tem que estar ligado o tempo todo. A luz branca, ele te dá um pouco mais de atenção, de pique, entendeu? E a luz amarela, ela já te permite um local mais gostoso, como estar.
Ela seria mais aconchegante. Mais aconchegante. É o popular dar uma relaxada. Dá uma relaxada. Realmente não é uma boa ideia colocar em local de trabalho, principalmente se é um local que você tem que estar atento, né? Tem muito a ver com as cores também, né? Que quando fala cores. Assim, você pinta de azul, dá uma sensação mais de descanso e tal, branco, tal, enfim. Tá muito ligado também, por exemplo, com a gama de cores, né? Então, por exemplo, você faz um projeto de uma loja de celular, totalmente tecnológica, as cores da decoração são azuis, com muito metal, prateado. É interessante você usar a luz branca, porque ela vai realçar as gamas frias de cores do local. E quando você tem um local com móveis de madeira, cores quentes na decoração, a luz amarela, ela vai também intensificar, realçar essa gama de cores. E isso também é muito importante. Ô Karina, agora tem uma coisa que eu fico curioso, porque você já tem uma experiência bem grande nessa área, tanto de arquitetura quanto de iluminação, e eu acredito que você deve ter visto, assim como nós aqui em rádio, né, ao longo do tempo, você estava até falando das lâmpadas dicróicas, né, que consumiam muito mais energia, hoje a gente tem as lâmpadas de LED, a gente teve uma evolução tecnológica também nessa área da iluminação, que foi uma coisa que acho que há 10 anos atrás a gente não imaginaria, por exemplo, hoje você controlar a cor da lâmpada usando um aplicativo de celular, você ter uma câmera numa lâmpada que fica no teto, enfim. Como é que foi para você acompanhar essa evolução tecnológica? Eu acho que deve ter sido no mínimo divertido, que hoje você pode fazer coisas que antes você nem pensava em fazer, muito bacana. A gente fez a iluminação da Companhia Atlética uns 2 anos atrás, que foi um retrofit da sala de musculação, e a gente utilizou luminárias redondas nessa proposta que tem aqui no estúdio, bem grandes, com fitas de LED RGB. Então, elas participam também de campanhas. Outubro Rosa, eles deixam ela toda rosa. Novembro Azul. Então... É que não dá pra você que tá assistindo a gente ver, mas aqui a gente tem essa luminária e ela é azul. Mas é legal, na época da Copa do Mundo, uma ficava amarela, outra ficava verde. Então, assim, a gente tem até em residências, pessoas têm na área gourmet um espaço... eu gosto de estar com meus amigos, eu quero aqui fazer uma luz que posso mudar de cor. Então, hoje, a gente permite-se fazer muitas coisas que antigamente você não teria condição. E eu acho que até a questão... De uma maneira simples. Sim, até a questão da instalação, né? Simples. Hoje as instalações, a parte elétrica, ela não demanda tanta energia, né? Porque os equipamentos também não puxam tanta energia assim, né? Exatamente. Eu acho que isso também facilita na hora de fazer um projeto. A emissão de calor no ambiente diminuiu. Né? Quando as pessoas têm crianças em casa, você usa os balizadores. Antigamente, punha a mão, era super perigoso. Sim. Hoje não, é tudo LED, não esquenta, não tem esse perigo de queimar. Você fala queimar roupa em vitrine. Você fala de uma maneira simples. E com relação ao preço? É muito mais acessível também? O que acontece? A iluminação técnica que a gente fala, que é a iluminação que você tem que ter para iluminar o ambiente. Essa, hoje, no mercado... Existe variações de preço, claro que variações de marcas, mas está muito mais acessível. Quando lançaram a dicróica de LED, eu lembro, a dicróica da Philips era R$136, hoje custa R$22 uma lâmpada. Então, assim, diminuiu muito, porque é uma tecnologia hoje que já está e a própria demanda, né? vendida. A demanda, começou exatamente. a ser mais consumida. Então, não é mais um produto caro. Hoje, todo mundo pode fazer um projeto de iluminação. E, claro, que o lustre da sala de jantar pode custar 1.000, pode custar 100 mil. Né? Então, as luminárias depende do gosto e do bolso. Exatamente. Tá certo. Karina, eu quero agradecer. Deixa eu só fazer uma última pergunta, Giovana. Claro. A gente está falando muito nesse período agora, aliás, a gente está vivendo muito esse período da pandemia, onde todo mundo está trabalhando em casa, né, no famoso home office. E tem muita gente, principalmente em tempos de YouTube e redes sociais, que trabalha efetivamente utilizando câmera. Você teve algum projeto nesse período? Você teve uma busca de pessoas procurando por alguma assessoria nessa área de iluminação? Tem alguma dica que você pode dar para o pessoal que trabalha, faz as videoconferências para dar uma melhoradinha na imagem? Os ring lights. Nossa, os ring lights, né? Aqueles redondinhos que o pessoal já põe o celular junto, ilumina né? o rosto, isso dá uma diferença. É o que bombou. Todo mundo comprou isso.
Então tá certo. A gente quer agradecer a presença da Obrigada arquiteta a Karina vocês. Brandão, que é diretora de projetos da Iluminari. Karina, muito obrigada pela sua presença Muito e obrigada pela a ajuda aí. vocês. Deu uma aula também para o pessoal que está acompanhando a gente. Tá ótimo. Um bom dia. Obrigada, bom dia.